Matrizes multidimensionais. A forma geral de declaração de uma matriz multidimensional, aqui como exemplo, tem uma de 2 dimensões, é essa: o tipo, o nome da matriz. Aí o que difere da matriz unidimensional, né, que são os vetores que nós vimos no último vídeo, é a quantidade de dimensões que eu dou para ela. Então, no caso de uma matriz bidirecional, eu uso no primeiro colchete a quantidade de linhas e no segundo colchete a quantidade de colunas. Isso para ter uma representação parecida com essa que está aqui embaixo, né? Parecida com essa declaração, parecida com essa matriz aqui embaixo. Então, aqui uma matriz com 2 dimensões, ela tem esta característica, né? Ela é formada desse jeito, né? Então, eu tenho aqui a declaração, né? O tipo dela, né? Aqui o nome, num. T representa para mim a quantidade de linhas e I representa para mim a quantidade de colunas. Então, aqui do lado, na parte azul, eu tenho a declaração exatamente, né, desta matriz. Então, essa matriz aqui, ela é do tipo inteiro, o nome dela é num e ela possui 3 linhas por 4 colunas. Então, o comportamento dela é dessa forma, né? Para cada uma das linhas, eu tenho 4 colunas, né? E assim, a gente vai ver depois na prática como funciona o acesso, né? Então, aqui eu tenho 3 linhas. Assim como nos vetores, as linhas aqui vão começar sempre em 0. Então, a primeira é 0 e a última é, nesse exemplo, 2. As colunas, da mesma forma. A primeira começa em 0 e a última, nesse exemplo, 3. Então, olha, aqui eu tenho uma matriz de 3 por 4, significa que eu tenho 3 linhas, 0, 1, 2, por 4 colunas, 0, 1, 2, 3. E aqui eu tenho as formas de acesso, né? Assim como nos vetores, né, eu posso acessar diretamente uma posição da matriz pelos índices dela, né? Só que agora tenho 2 índices, um que representa a linha e um que representa a coluna. Nesse exemplo, só para a gente entender como que está, né, como que ela é configurada, quais são os valores da matriz na posição 0, 0, né? Na posição 0, 0 é 1. Na posição 2, 1, ou seja, linha 2, coluna 1, o valor é 10. Linha 2, coluna 3, linha 2, coluna 3, 12. Então, esta é a forma de acessar. E eu posso fazer isso tanto para colocar informações dentro da matriz, como para retirar informações de dentro da matriz, ou para exibir as informações que estão dentro da matriz. A diferença é que, normalmente, quando eu quero automatizar o percurso dentro de um vetor, numa matriz de uma dimensão só, eu utilizo um laço de repetição, né? Dei o exemplo no vídeo passado, que é o for, né? Eu utilizo um for para percorrer todas as posições de um vetor. Como a minha matriz tem 2 dimensões, eu preciso de 2 laços de repetição, um dentro do outro. Então, basicamente, a gente já consegue definir aqui que para cada dimensão que a minha matriz tenha, ela pode ter mais de 2, eu preciso, para automatizar o percurso dentro dessa matriz, eu preciso de um laço de repetição dentro dos outros externos, né? Então, por exemplo, aqui eu faço um laço de repetição para percorrer as linhas. A cada linha, eu faço dentro desse laço de repetição um outro laço de repetição que percorre todas as colunas. Então, o percurso fica assim: T0, I0, I1, I2 e 3. Terminou, sai do laço do I, o T incrementa, o T vai para 1. T1, o I volta em 0. I0, I1, I2 e 3. Saiu do laço do I, o T incrementa, o T vai para 2, o I começa de novo o laço, né? Começa em 0, I0, I1, I2 e 3. Então, é dessa forma, né, que eu faço o acesso a uma matriz, né, com essa configuração. Bom, se eu quiser uma matriz com aquela configuração da exibida, né, no slide, vai ser int num. Aqui é 3 e aqui é 4. Significa que essa matriz tem 3 linhas,
por 4 colunas. Tá? Então, se eu quiser manipular diretamente, assim como eu fiz com os vetores, eu faço num, na posição 1, 1, por exemplo, né? Vamos pegar 0, 0 a primeira. Recebe 5. Se eu quiser mostrar esse valor, como é um inteiro, percentual de num 0, 0. Tem que aparecer na tela o valor 5, que é o que está dentro dessa matriz. Porém, se eu quiser automatizar, né, pegar da tela, pegar do teclado, por exemplo, as entradas, eu posso fazer um for. Para isso, eu vou precisar de uma variável para controlar o for, né? Usando o mesmo exemplo de variáveis que estava no slide, eu vou ter um t para percorrer as linhas e um l e um i para percorrer as colunas. Então, são duas variáveis, né? Primeiro, eu vou percorrer todas as linhas. Então, for t igual a 0, t menor que 3, 0, 1, 2, né? T mais mais. Aqui eu consigo percorrer todas as linhas dessa minha matriz. Só que para cada linha, eu tenho duas dimensões, né? Para cada linha eu tenho x colunas, né? Ou i colunas. Então, para isso eu tenho aqui um i agora aqui dentro, né? Que vai de 0 até i menor. No caso do i, não é 3, é 4, né? Porque eu tenho 4 colunas. E mais mais. Agora aqui eu consigo fazer o percurso nesse exemplo, né, pelas 12 posições da minha matriz. Então, vou capturar as informações do teclado. E comercial, num. Agora aqui não é mais uma constante, uma variável. São duas variáveis, né, para linha e para coluna. Agora aqui eu consigo capturar todas as entradas. Nesse exemplo, não vai dar para a gente ver o resultado, não vai dar para a gente ver na tela o que eu digitei. Para a gente ver na tela o que eu digitei, a gente precisa de uma outra estrutura para que isso seja feito num momento diferente. Só que agora com um printf aqui, né? Sem o e comercial. Aqui eu mostro, vou percorrer toda a minha matriz. A gente vai ver que tem uma questão aqui, que é com relação à forma como essa matriz vai aparecer. Como eu não formatei nada, no caso, eu vou separar um número do outro, né, colocar um espaço. Como eu não formatei nada, vai aparecer um número na frente do outro. Porque ele não vai aparecer naquele formatinho de matriz, né, de linhas e colunas. Por quê? Porque eu não tratei isso aqui, eu não mandei ele apresentar isso. Eu só mandei ele percorrer a matriz, ele não faz automaticamente. Ele não vai imprimir automaticamente naquele formato de linhas e colunas. Ele vai imprimir uma lista, como se fosse um vetor. Mas ele está organizado daquela forma, ele está organizado em linhas e colunas. Tanto é que a gente pode observar aí que ele tem uma dimensão com um T e uma dimensão com um I, né? Tanto para gravar a informação quanto para ter de volta essa informação. Então aqui, né, eu vou ter as 12 entradas. Tive as 12 entradas e ele mostrou ali para mim todos os valores em formato de uma lista, né? Como que faz para eu exibir isso no formato de uma matrizinha, né, com linhas e colunas? A gente precisa identificar o que é cada coisa. Aqui eu já falei que ele percorre para cada linha as 4 colunas, não é? Então significa que esse for aqui, ele vai percorrer as linhas. E esse for aqui, para cada linha que eu percorri no for de cima, ele percorre as 4 colunas no for de baixo. Então toda vez que ele terminar de percorrer todas as colunas de cada linha, eu posso pular uma linha. Então, ó, eu posiciono uma linha, imprimo todas as colunas e pulo essa linha. Estão vendo que esse printf aqui, ele está fora desse for que imprime as colunas e ele está dentro do for que imprime as linhas. Então, nesse exemplo agora, lá, ele já imprime naquele formatinho de matriz. Por quê? Ele posicionou aqui, né, no for de fora,
no t igual a 0, e foi i igual a 0, i igual a 1, igual a 2, igual a 3. Aí o i já não atende mais, não satisfaz mais a regra do for, né, a lógica lá, a condição de parada. Aí o que ele faz? Ele sai. Aí na hora que ele sai, o t incrementa, então o t vem para baixo. Só que na hora que ele saiu aqui, ele achou um printf com contrabarra n. Então ele pulou uma linha, por isso que depois ele imprimiu nesse formatinho aqui, né? Ele imprimiu na linha de baixo, a outra linha, e na terceira, né, a última linha. Então essa é a forma, né, de se trabalhar basicamente a mesma coisa, né, de um vetor comum. A única questão é essa outra dimensão que a gente acrescenta. Então essa é a forma mais comum, né, de trabalhar com a matriz. Eu posso trabalhar com múltiplas dimensões? Posso, sem problema nenhum. E eu sei como manipular isso. Só a representação que fica um pouco mais difícil. Por exemplo, se eu quiser trabalhar com 3 dimensões, eu sei que a minha matriz tem 3 na primeira dimensão, 4 posições na segunda e 2 na terceira. Então eu sei que a configuração da minha matriz é essa. Eu consigo percorrer essa matriz, eu não consigo representar graficamente daquele jeito que eu acabei de mostrar, com linhas e colunas, né? Mas eu sei que eu estou armazenando agora mais uma dimensão. Então, se eu tenho 3 na primeira, 4 na segunda, para 2 dimensões eu tenho 12 elementos. Se eu tenho 2 na terceira, aí eu tenho 24 elementos, porque eu acrescentei uma dimensão nessa minha matriz. Se eu acrescentei uma dimensão, para percorrer essa matriz eu preciso de outro laço de repetição. Aí aqui dentro eu faço um outro laço para o J, né? Então é J igual a 0, J menor que 2, ela só tem 2, né? 2 posições, J mais mais. Agora a manipulação da minha matriz ficou com mais uma dimensão aqui. Então, eu posso ter a necessidade, né, de trabalhar com múltiplas dimensões. Só que o mais comum é com 1 e 2 dimensões. Com 3, 4, 5, 6, esses são casos muito específicos. E aqui, se eu quiser demonstrar, né, aí eu já não consigo mais uma forma tão bacana quanto 2 dimensões. Mas eu consigo mostrar todos os valores sem nenhum problema. Eu posso colocar aqui um outro for, igual eu fiz lá em cima, deixa eu até copiar, que eu acho que é mais fácil. E aqui eu troco scanf por printf. Consigo exibir, né, a minha matriz normalmente. Agora eu vou digitar todos os elementos, ele vai mostrar todos os elementos em lista. E se eu quiser a cada dimensão pular uma linha, basta eu fazer a mesma coisa, né? Printf contrabarra n aqui depois dessa dimensão, printf contrabarra n. A cada dimensão eu saltei de linha, né? Mas a representação não fica tão bacana assim. E eu utilizo a minha matriz normalmente, só que agora tem mais elementos, né? Eu dobrei o tamanho dela quando acrescentei uma dimensão com 2 elementos. Aí ficou, né? A representação não é mais tão bacana, né? Que agora tem três dimensões, né? Então essa é uma forma, né, de utilizar, não muda muito, né, de vetores. Agora aqui eu coloco quantas dimensões eu quiser, como eu já disse anteriormente, e eu posso resolver, né, muitos problemas utilizando matrizes.